Olá pessoal, essa aqui é a continuação do vídeo anterior e do texto anterior, né, o texto 7, onde a gente está trabalhando um pouquinho os princípios da avaliação para a gente interpretar e analisar dados, né, e aplicar na auditoria, inclusive com a apresentação. Então esse texto ele começa falando um pouquinho sobre a combinação de dados quantitativos e qualitativos em uma auditoria. E uma boa técnica para a gente trabalhar essa integração é a própria triangulação, onde você pode confirmar um achado, uma situação encontrada, uma causa, por meio de várias fontes, né? Então você pode entender, por exemplo, a magnitude de um certo desvio e, com as informações qualitativas, recolher visões aí de beneficiários, por exemplo, sobre esse desvio, né? Para que até a auditoria fique mais humana, né? Então, o uso desses métodos mistos é trabalhado logo no começo, né? Depois a ideia é que você associe cada dado ali à sua parte do achado, né? Então a gente já sabe que o achado ele vai ter as suas partes fundamentais, que é a causa, a situação encontrada diferente do critério e os efeitos. Então, a gente associar esses dados, esses resultados de dados, de análise de dados quantitativos e qualitativos em torno da estrutura do achado, ele é muito bom, né? Inclusive, o contexto dos resultados da análise de dados deve ser colocado dentro do achado, no bojo de um achado, né? Para isso, a gente consegue trabalhar causas, situação encontrada e efeitos também, né? Então, qual que é a ideia? É você ter aqueles dados e informações e associando as causas e confirmando ou rechaçando aquela hipótese que você tinha quando o achado ainda era só um risco, né? A mesma coisa a gente faz para a situação encontrada em contraste com o critério e também os objetivos da política pública ou da parte da política pública que a gente está auditando e que acabam sendo comprometidos, né? Então, a ideia, né, é que a gente possa, depois disso, fazer uma revisão cuidadosa desses dados, né? Então, a primeira coisa seria a validação dos resultados da auditoria, né? A gente pode trabalhar essa validação dos resultados desses achados e desses dados, primeiro, com uma revisão cruzada de dados, com outras fontes de informação, inclusive estudos prévios ao estudo feito pela auditoria. A gente pode trabalhar também a verificação da consistência dos dados em relação ao contexto, né? A gente pode trabalhar a replicação de cálculos, né? Checando fórmula, principalmente em análises quantitativas. A gente pode submeter também os nossos dados a revisões independentes de resultados, a gente sempre trabalha isso com painéis e ajuda de especialistas, né? E até a validação com os próprios stakeholders que estão envolvidos na auditoria, né? Aqueles com quem a gente colheu informações. Então você tem uma série de jeitos de trabalhar isso, né? A resolução 315 do TCU, ela também já coloca o gestor no centro dessa análise também de verificação, né? Então, a ideia da revisão cruzada contra as fontes é a comparação dos dados primários com outras fontes confiáveis, em resumo, né? A verificação da consistência seria a análise de padrões internos, né, nos dados para identificar uma eventual incoerência. A reaplicação, a replicação dos cálculos tem a ver com a reexecução dos cálculos e com a checagem das fórmulas aplicadas. Revisões independentes podem ser feitas tanto por auditores que têm mais experiência que a gente, quanto com colegas que podem dar uma perspectiva nova, não viciada de quem estava ali no processo o tempo todo, ou até algum especialista externo. Eu mesmo já tive aí o prazer de contar com alguns especialistas externos para validar resultados de auditorias que eu estava participando, e também a própria coleta de opinião dos stakeholders, daqueles que estavam envolvidos no fornecimento de informações para a auditoria, né? Então, lembrar sempre aí, só para a gente relembrar, né, a estrutura do achado, né? Então, devido à causa, né, tem aquela sintaxe, ocorreu agora, né, enquanto no risco era poderá ocorrer, agora é ocorreu. Aí a gente vai falar um pouquinho da diferença entre a situação encontrada e o critério.
o que levou a um objetivo, né, que ele foi impactado, a dimensão do impacto, a gente sempre usa como dimensão do impacto custo, qualidade, tempo, né, escopo, e a gente consegue trabalhar também a quantificação desse impacto nos objetivos, sempre verificando, né, se aqueles dados que a gente coletou, se eles estão consistentes com esse achado, e se eles ilustram esse achado, né, eles materializam esse achado. O passo seguinte é a gente transformar isso em gráficos, infográficos, né, que possam transmitir a informação para o leitor a respeito do achado, com todos os seus elementos constitutivos, né, e trabalhar também a questão gráfica, a questão de correlações, para que o dado possa ser apresentado na forma de achado e seus elementos constitutivos. Bom, com esse vídeo e com esse texto, a gente termina aí o módulo 6, né? Vocês podem, se quiser ter mais detalhes sobre infografismo, sobre comunicação na auditoria, sobre relatórios, checar aí o próximo módulo, que ele não vai ter presencial, mas que a gente vai abrir aí para vocês lerem todo o material de comunicação, de relatório, para que vocês possam entender alguma coisa também sob o ponto de vista da política pública de infografismo, elaboração de relatórios e tudo mais. Obrigado, pela paciência e pela persistência no curso, e a gente se vê numa próxima. Obrigado.